O assunto agora é direito condominial. Direito condominial. Gerson, pega aqui, Gerson. Eu acho que ele tá ligando. Direito condominial. A gente tá recebendo aqui no estúdio o consultor de condomínios, Saulo Félix, vai tirar a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida com relação a condomínio, entre em contato, manda sua mensagem no 9911-9207. Saulo, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Muito bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes e espectadores, né? O pessoal que está no YouTube aí, na rádio Manaíra, Band News FM. Ô Saulo, me diga uma coisa, para a gente começar. Você que é consultor de condomínios, a gente tem visto um crescimento no mercado de condomínios aqui na Paraíba, tá saindo condomínio de tudo que é canto. E aí muita gente, logicamente, que associa condomínio a coisa grande, mas não, qualquer apartamento, qualquer prédio de 4 apartamentos já considera um condomínio, é preciso ter um síndico para tomar conta. E daí a necessidade do síndico ser alguém preparado e qualificado para tal, porque vai ser uma função administrativa, né, Saulo? Cacá, primeiro, excelente pergunta. Eu lembro que em 2010 eu vim morar em João Pessoa, sou de Recife. E lembro que você tomou a mesma decisão que eu tomei em 2005, veio pra cá e não se arrepende? De forma nenhuma. E aí o que é que ocorre? Nós podemos observar um crescimento exponencial, né, no segmento condominial. Então, começou na área da Orla, hoje você vai na região sul da cidade, Valentina de Figueiredo, a região de Gramame, estamos tendo expansões assim na área de Cabedelo e aí agora na parte do interior do estado. Então veja que o mercado condominial, o mercado imobiliário da Paraíba está crescendo muito. E para fazer essa gestão, para fazer essa administração de fato, o condomínio precisa de um síndico, que é uma pessoa com cargo eletivo, ele é eleito, né? Ele não é contratado, ele é eleito. E a partir daí, esse profissional, essa pessoa, precisa, claro, de uma qualificação, precisa de orientações e, mais do que isso, precisa de um corpo diretivo, de uma equipe técnica para assessorá-lo. Inclusive, com advogados, com administradores de condomínios. Você falou do caráter eletivo do cargo de síndico, mas a gente tem visto também síndicos profissionais. Gente que não mora no condomínio, que não é condômino, que não reside, que não tem imóvel no condomínio, mas que é designado síndico do condomínio. Como é que isso funciona? Também é por eleição? Também por eleição. O síndico profissional, nós tínhamos aquele histórico de que o síndico era aquele morador que estava aposentado e que tomava conta do prédio. Só que isso mudou. Isso mudou porque as grandes corporações estão investindo, e como vocês podem observar, em megas estruturas, né? E para isso, precisa, claro, de um profissional, de uma pessoa qualificada. Aí entra no mercado o síndico profissional. É aquele que trabalha de forma remunerada, mas ele também não deixa de ser eleito síndico. É feito através da Assembleia, uma eleição, ele é eleito e passa a assumir essa gestão. Não é? O síndico profissional, ele pode, inclusive, Cacá, ser gestor de mais de um condomínio. Eu conheço, por exemplo, síndicos que têm 30 prédios. A pessoa é síndica de 30 condomínios. Naturalmente, esse sujeito deve ter uma equipe também para assessorar. Com certeza. Existe uma equipe técnica, sempre tem um gerente, um supervisor, que faz essa parte de acompanhamento diário dos condomínios, das manutenções. Então, esse mercado de sindicatura profissional está crescendo muito, muito mesmo. Hoje, João Pessoa, ela é destaque nacional na área da gestão condominial, certo? E aí a gente vê um crescimento grande na área da gestão. Então, aquele síndico que era aposentado, que cuidava do prédio há 20 anos, ele está dando lugar aos profissionais, que também passam por eleição, assim como o síndico morador. Tem um perfil para ser síndico? Qualquer pessoa pode ser? Quais são as características que são mais importantes? Porque a gente, imaginando naquele momento inicial em que o síndico era um morador que se dispunha a tomar conta do prédio, depois ele acabava desistindo porque era muita chateação, era muito problema, alguns até que ele não conseguia resolver e era muito cobrado. Então eu queria que você falasse sobre isso. Cláudia, é o seguinte, não existe no Código Civil uma descrição do cargo ou das qualificações para que alguém seja um síndico,
ok? Quer seja profissional ou orgânico. Só que tem um detalhe. Existe no Código Civil um artigo, que é o 1348, que determina as responsabilidades criminais e civis do síndico. Então, aquele que se predispõe a ser síndico, ele tem que estar consciente das suas responsabilidades civis e criminais. Então, uma má gestão, por exemplo, pode com certeza levar o síndico a ter graves problemas. Inclusive, na justiça, inclusive com prisão, se for o caso. Então, é necessário que o síndico ele tenha uma qualificação. Eu oriento que ele faça um curso que hoje existe no mercado, curso de síndico profissional. Esse curso ele abre a mente desse gestor sob o ponto de vista do direito, sob o ponto de vista da administração, da manutenção. Porque você sabe que o que mais dá dor de cabeça no condomínio, além dos problemas entre vizinhos, é a manutenção. E nessa época de chuva é uma festa, né, não? Imagina, um ralo que esteja, porventura, entupido na área da caixa d'água pode fazer transbordar a água na área de elevadores e para o elevador. E aí o condomínio... Ou gerar infiltrações. No meu prédio, por exemplo, o morador do prédio da área, enfim, da parte de cima... Cobertura. Não existe nem cobertura, mas é do último andar. O apartamento dele foi quase que destruído pelas chuvas. Isso é responsabilidade do condomínio arcar com os custos desse problema? Nós temos duas situações aí. Primeiro que existem normas técnicas para as manutenções prediais, que o síndico ele deve executar, ok? Também existe, por outro lado, os vícios de construção. Aí entra no mercado um engenheiro especialista em engenharia diagnóstica. É ele quem vai dar um laudo e dizer, olha, a responsabilidade é do síndico por não realizar a manutenção prevista na NBR e tal. E existe a responsabilidade da construtora por não ter executado de forma correta a obra. Então, é necessário que esse profissional seja contratado pelo síndico para que, através desse laudo, ele dê entrada e aí sim, a decisão e a responsabilidade seja imputada a quem de direito. Já começam a chegar perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Ouvinte, final do telefone 3864, diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber se ele tem alguma explicação porque nos condomínios horizontais a Cagepa não faz aferição dos hidrômetros individuais. Moro num condomínio horizontal e o antigo síndico deixou um débito de R$100 mil. O condomínio paga uma cota única para mais de 165 lotes. Existe algum condomínio horizontal que a Cagepa faça a leitura individual? Não existe. Inclusive tem uma legislação específica, tá, da individualização da água e do gás e até da energia. Então o que é que ocorre? Quando você tem o CNPJ, o condomínio é o CNPJ, né? A Cagepa, ela instala a água no condomínio para que a partir daí ela faça a leitura geral. E aí cabe ao síndico fazer a individualização junto com a Assembleia, definir essa questão da individualização. Quem faz a leitura não só dos horizontais como dos verticais é o próprio condomínio. Tanto que existe empresa específica no mercado que só trabalha com leitura. Por quê? Porque esses órgãos não fazem leitura individualizada em condomínios, horizontais ou verticais. Vamos tratar sobre um outro assunto que também tem sido muito discutido nos condomínios, que é a presença de pets. Né? O que é que pode e o que é que não pode. Inclusive, tem alguns prédios que no regimento não permitem a presença. Isso é legal? Já existe no jurisprudência que permite a circulação de pet em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente? Em qualquer ambiente de área comum do condomínio. Mas com ressalvas, tem que estar na guia, tem ressalvas? Eu não lembro agora literalmente como essa jurisprudência ela orienta. Porém, 99% dos regimentos internos das convenções, sim, faz essa orientação. Então, por exemplo, cães de médio e grande porte com a proteção à focinheira, né? Existem orientações quanto à utilização de elevadores. Infelizmente, acontece muito acidente em condomínio. Eu já fui testemunha disso. Por exemplo, eu fui gestor de um determinado condomínio em que um cão de grande porte ele avançava em cima de outros cães menores.
e, consequentemente, dos seus donos. E aí o que é que acontecia? Acidentes. E eu cheguei até a ver a própria dona desse cão, que já era uma idosa, ela cair porque não conseguiu segurar ele. Uhum. Então é necessário que haja aí o bom senso, os cuidados com a segurança, porque condomínio é um local onde tem circulação de muitas crianças, não é? E tudo aquilo que a gente pode fazer para evitar acidentes, incidentes, precisa ser feito. Essa questão da formação do síndico hoje é uma necessidade que o mercado impôs, né? Você já falou sobre os inúmeros condomínios que são imensos e que praticamente são microcidades, né? E você falou também sobre o que é que os principais conhecimentos aí que o síndico deve ter. É por isso que tem surgido também consultorias especializadas nesse segmento? Exatamente. Então, nós tínhamos no mercado uma gestão que ela era bem independente. Então, o síndico muitas vezes ele não por não ter conhecimento técnico, existem várias leis, várias normas, vários procedimentos, não é? Técnicas de gestão. Esse síndico ele acabou que dando lugar a esse novo profissional, a esse novo gestor, não é? E aí, com essa chegada desse novo síndico, vem a necessidade da qualificação. E essa é uma qualificação técnica ou existe também nível superior? Não existe nível superior para a formação de síndico, mas veja só, o mercado ele começou a ser qualificado como um todo. O próprio advogado, eu sou administrador, não sou advogado. Uhum. O próprio advogado, ele agora tem a pós-graduação em advocacia condominial. Porque esse nicho cresceu tanto, Cláudia, que há necessidade do profissional que atua no direito condominial, ele se qualificar para atender especificamente esse nicho. Porque nós temos no âmbito condominial de tudo. Nós temos problemas com condômino antissocial, que é aquele que ninguém suporta, que o condomínio quer tirar ele, né? Quer seja por confusão, porque ele liga o som muito alto. E é possível expulsar, por exemplo, vamos imaginar o caso hipotético de alguém que é dono de um imóvel em determinado condomínio, mas que causa problema para todo mundo. É possível expulsá-lo, tirá-lo de lá? Sim, hoje é possível. Já existem casos no Brasil de condôminos antissociais que a justiça determinou a saída dele do condomínio. Isso mesmo. A justiça determinou a saída do condômino. Agora, existem vários procedimentos até chegar a essa situação. Tem que ter muitas provas concretas, né? Vem a advertência, vem as multas, para que a partir daí, os profissionais da área do direito, eles impetrem na justiça contra esse condômino antissocial, e aí a justiça que determina aí a questão da expulsão dele do condomínio. Existe também a questão da inadimplência, que pode levar à perca do imóvel. Não é? Uhum. Então, veja que a qualificação ela veio para os advogados, ela veio para os engenheiros. Hoje nós temos o profissional da engenharia diagnóstica, nós temos o síndico profissional, que ele precisa ter uma visão macro, porque a gestão ela é tanta gente, é uma cidade. O síndico é um prefeito. Tem síndico que é um governador, tem condomínio aqui com 900 apartamentos. Imagina, uma comunidade com 900 casas. É maior do que muita cidade do interior, né? Cidade interior. Exatamente. Então, há necessidade dessa qualificação, dele estar antenado, mas, acima de tudo, o síndico precisa de uma equipe técnica, precisa de uma assessoria jurídica, e aí entra a questão dos consultores condominiais. Nós estamos às 10 da manhã, 27 minutos, conversando com Saulo Félix, consultor de condomínios. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Cláudia deixou uma pergunta para Saulo responder depois do intervalo. Olha, eu tenho percebido que há algumas pessoas que trocam a casa pelo apartamento, mas querem manter os hábitos de morar numa residência da mesma maneira lá no condomínio. Então eu queria que você desse umas dicas na volta do intervalo sobre o que é preciso essa pessoa que mora numa casa ter em mente sobre a mudança para o apartamento. Primeiro, tem as 3 regras básicas do condomínio, né? Saúde, sossego e segurança. Então, isso aí cabe a todos. Os 3 S's Os aí. 3 S's do condomínio. Saúde, sossego e segurança. Então, Cláudia, existe uma questão cultural. A pessoa ela passa a vida toda morando numa casa, ela liga a churrasqueira, o som. Ela arrasta o chinelo. Arrasta o chinelo. Decide fazer faxina de madrugada, tem gente que faz. Arrasta os móveis. Mas quando você vai morar no condomínio, é delício.
você vai viver em comunidade. E a partir desse momento você vai ter que cumprir regras. Condomínio é interessante. Tem que Cacá. lembrar que tem um pobre infeliz embaixo de você, Em cima também. em cima e do lado. E aí o que é que ocorre? Nós temos no condomínio a convenção condominial. É a Constituição Federal do Condomínio. Nós temos também um regimento interno. Então É bom ler tudo isso, né? É bom, ele deve ler. Na verdade, quando o novo morador chega, ele já deve receber do síndico um presente. O regimento interno e a convenção para tomar conhecimento de todas as normas do condomínio. Então ele precisa tomar conhecimento, ele precisa saber dos procedimentos e precisa cumprir. E aí vem a própria legislação do Código Civil, que cabe ao síndico, é responsabilidade do síndico, fazer com que o morador cumpra essas normas. E aí, infelizmente, ainda temos muitos casos de pessoas que passam muito tempo para se adaptar ao condomínio. E tem Imagina. até aquelas que não se adaptam, não? Nunca. Nunca. Por isso que tem um condomínio antissocial, que é aquele que não se adapta em canto nenhum. Não é? E isso aí gera muita discussão, gera muito problema. Eu já ouvi várias histórias de condomínio que não conseguia dormir porque alguém estava de tamanco, de salto alto, de madrugada. Eu já passei por isso. Isso é sério, isso tira o sono. Então, saúde, sossego e segurança são os 3 S's. E aí tem a questão do síndico, né? Que ele também tem o 3 S do síndico. Né? Que é saúde, o síndico ele precisa ter saco, sorte e saúde. Saco bastante. Saco, sorte e saúde, porque imagina, o síndico recebe ligação de madrugada. Pode ligar pro síndico de madrugada? Olha, aí tem a questão do bom senso. Imagina você, síndica, receber ligações toda madrugada de alguém. Síndica, a minha vaga de garagem aqui teve um problema. Poxa, eu tenho um porteiro para resolver. Eu estou com um problema aqui no meu apartamento, a minha água faltou. Enfim, coisas que podem ser resolvidas no dia seguinte. Claro que deve se esperar e deve ter esse bom senso. A não ser que seja algo extremamente emergencial, que pode acontecer, Cacá. Condomínio tem de tudo. Imagina a tubulação principal estoura de madrugada, alagando os apartamentos. Acontece. E a gente acompanha isso. Então, existe a questão do bom senso, porque senão o síndico não vai viver. Imagina, tem gente que gosta de arrumar problema o tempo todo. Tá o tempo todo ali no pé do síndico, e o síndico precisa, claro, respirar, precisa cuidar do condomínio. E existem coisas no condomínio, Cláudia, que eu comparo muito ao iceberg, que 10% dele fica fora d'água, 90% dentro d'água. Aqueles 90% ninguém vê. São as contas a pagar, são as normas para cumprir, a manutenção, e isso ninguém vê. Né? O pessoal vê lá o boleto, pagou o boleto, tudo direitinho, mas o dia a dia condominial é muito, muito complicado. Quando se opta pela contratação de uma consultoria, por exemplo, para os condomínios, aí os moradores podem pensar, mas o consultor ele não vai estar aqui, ele não sabe a rotina do condomínio. Como é que se preenche essas lacunas? Como é que se presta um bom serviço sem estar nessa convivência? Hoje nós temos vários profissionais que atuam na consultoria condominial. Então vamos começar pela auditoria. Né? Imagina um condomínio que ele tem problemas de gestão, existem desfalques, por exemplo, pode acontecer, não é? Ou a prestação de contas do condomínio ela está com um ponto de interrogação. Contrata-se uma auditoria. E aí esse profissional da contabilidade ele vai fazer um relatório completo da gestão financeira do condomínio. E aí vem o resultado dessa auditoria. Sob o ponto de vista da manutenção, é contratado um profissional para que ele faça uma vistoria técnica, analisando a situação atual do condomínio e como o condomínio ele deve resolver, por exemplo, não sei se tem no seu condomínio a questão de problemas de infiltração, sim. Até nos apartamentos. E aí é o consultor que vai apontar, o engenheiro especialista, a origem, a causa e as responsabilidades. Então, o resultado da consultoria é quem realmente faz com que o condômino ele acredite, contrate e tenha um resultado muito positivo. Temos a consultoria da segurança. Então, hoje, nós sabemos que a violência ela está a 1000. E existem os modus operandi específicos para condomínio. Então, você veja que furto de bicicleta. Antigamente, o bandido ele furtava uma bicicleta que custava
R$200. Hoje tem bicicleta de 30, 40, 50, 60, 100, enfim. E esse prejuízo? De quem é a responsabilidade? E aí cabe ao consultor da segurança apresentar um plano de segurança, apresentar um plano de contingência. Para utilizar esse caso que você citou, de quem é a responsabilidade no caso do roubo da bicicleta que está no interior do condomínio? Já aconteceu, por exemplo, comigo de um condomínio nosso, ele tem uma bicicleta furtada. E aí nós fomos para as câmeras, né? Investigamos. Primeiro ponto, o regimento interno, ele dizia que as bicicletas deveriam estar acorrentadas. Uhum. E não estava. Nesse caso específico, é a responsabilidade do condomínio. Tá? Então, o condomínio se eximiu. Quando há a negligência, o porteiro está dormindo, alguém entrou no condomínio e levou e... Alguém deixou o portão o portão aberto. Aí a responsabilidade, ela, de fato, pode ser do condomínio ou pode ser de quem permitiu que aquele fato acontecesse. Por isso a importância do síndico ele ter uma assessoria jurídica, para que esse profissional do direito ele possa resguardar o condomínio de qualquer situação que venha prejudicá-lo. Estou recebendo pergunta aqui do ouvinte, final do telefone 3217. Ele diz o seguinte: onde o condomínio é pequeno e o síndico não é remunerado, ele pode ser cobrado pelas coisas que não estão sendo realizadas no condomínio, ou seja, pelo cumprimento dos deveres ou pelo não cumprimento dos deveres, mesmo o síndico não sendo remunerado? Quando ele é investido no cargo de síndico, ele passa a ter a obrigação de cumprir a lei. Então ele é responsável juridicamente e criminalmente pela gestão do condomínio. Remunerado ou não? É remunerado ou não. Quem diz é o Código Civil. Porque normalmente existia aquela ideia, uma parceria, vamos dizer assim, de que o condomínio, o síndico não pagava a taxa de condomínio, em troca ele faria esse... Existe isso, é normal, acontece, mas ele não deixa de responder criminalmente pelo condomínio. E ele tem que entender o seguinte: olha, eu estou assumindo o cargo de síndico, mas eu vou ser cobrado por isso. Uhum. Então, tem que ver se vale a pena, né? Tem que ver se vale a pena. Na verdade é o seguinte, muitos tomam conta do condomínio para que mantenha o próprio patrimônio em boa conservação. Porque você imagina um condomínio abandonado. O Cacá conhece, o Holiday, sim, ali em Boa Viagem. Acabou. Imagina a estrutura daquela, um patrimônio de Recife, acabou por quê? Má gestão. Então, o síndico, ele realmente, independente de ser remunerado ou não, ele é cobrado conforme a lei. No caso de quem vai comprar imóvel, é bom se certificar antes das regras e da gestão do condomínio também, né? Perfeito. Porque isso pode levar a uma desvalorização até bem acelerada do imóvel. Claro, inclusive, isso que você falou é extremamente perfeito. Você chega no condomínio, é importante que você, ao comprar um imóvel, busque informações, até nas redes sociais, sobre esse condomínio. Existem condomínios aqui na capital, por exemplo, que as pessoas chegaram a criar contas, páginas para apresentar os problemas desse condomínio. Então, quando você analisa a gestão, a saúde financeira do condomínio, que é o seguinte, Cacá, imagina você compra um apartamento em que a taxa condominial é R$12.000, mas o condomínio não tem piscina, não tem academia, e acontece isso. Porque a má gestão, ela faz com que a taxa condominial vá subindo, aí você cria a questão das taxas extras, e daqui a pouco você fica até numa condição de inviabilizar a locação do imóvel. Porque quem é que vai pagar um aluguel de R$1.500 e uma taxa condominial de R$1.000? Fica desproporcional. Então, é importante analisar essa questão da saúde financeira do condomínio, do histórico do condomínio, a questão estrutural. É bom analisar a questão estrutural para que o investimento, ele, de fato, vale a pena. Nós conversamos, portanto, aqui na Manaíra Band News FM com o consultor de condomínio, Saulo Félix. Saulo, obrigado pela entrevista. Um abraço para você. Muito obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia. Bom dia, gente. Valeu.